Gente, boa tarde, muito rápido, bom secretário, obrigado pela presença. É só o seguinte, não é nem contextualizar, eu acho que assim, eu estava pensando, a gente está vivendo um momento histórico em Uberlândia. O Rubem, nunca tinha estado num momento que a gente tinha um secretário de cultura, um prefeito, secretário estadual de cultura, o secretário municipal de cultura, um vereador, o nosso futuro presidente da Câmara de Vereadores. A gente está com o professor Eduardo, por favor, professor Eduardo ali, professor Adalvo, vice-reitor, a pró-reitora. Cadê a APP? O vice-presidente, então sou com 5 conselheiros. 5 membros do Consec. Aliás, o Aníbal está ali perguntando, fala assim, ô Rubem, marca a próxima reunião do conselho, por favor. Opa, desculpa. Cadê a APP? Está ali o Rogério, a CIUB, né, o Zé Oscar. O Calvino, da OAB, está lá. O Wilson, da APCult. Então eu quero só dizer uma coisa para vocês. Nós demos uma chave de braço em vocês não sabiam. Vocês não precisam se manifestar aqui hoje. Se vocês quiserem, vocês podem. Vai ser um prazer escutar vocês. Mas vocês também não precisam se manifestar. A única coisa que a gente quer de vocês é um compromisso para que a gente da cultura possa juntar outras entidades de outras áreas do conhecimento e da economia para conversar. Nós não vamos nem pedir dinheiro. O produtor cultural é o pidão por natureza. Ele vive com um pires na frente dele. Né? Mas nesse caso, nós não queremos pedir dinheiro. Nós só queremos conversar sobre a possibilidade de um arranjo produtivo para a cultura com a cara de Uberlândia. Uberlândia é uma terra de empreendedores. Todo mundo sabe disso. Né? E a gente precisa trazer essa cultura do empreendedorismo para dentro da cultura também, para dentro do ambiente da cultura. Então, eu agradeço muito o secretário Ângelo Oswaldo, que é o grande provocador desse encontro. Se ele não tivesse sido generoso da forma como ele foi, quando ele nos atendeu lá, talvez a gente não tivesse essa configuração aqui. E em nome meu e do Tarcísio, que deveria estar aqui, mas está lá atrapalhado, cabeça quente, organizando o encontro dos violeiros, eu queria agradecer o Gilmar Machado. O Gilmar Machado, ele nem participou ativamente, mas a equipe deles, a assessoria dele, as secretarias todas, as entidades, a DEMAI, FUTEL, né? Então, em nome nosso, da produção cultural independente, muito obrigado pelo apoio. E é o que eu estou falando, não foi dinheiro, mas foi apoio tão importante que se esse apoio não tivesse acontecido, esse evento aqui também não estaria acontecendo. Né? Então eu acho que a gente está dando uma prova de que é possível conseguir. Os violeiros estão dando um exemplo de solidariedade. Eu nunca vi acontecer no ambiente cultural uma ação tão solidária quanto essa que está acontecendo. Foi a conversa entre eles, via internet, telefone, nas cidades, nos grotões, que permitiu que a gente estivesse sonhando em juntar 1000 violeiros agora no Parque Sabiá. Então é só isso, gente. Vamos aproveitar que tem gente muito mais importante aqui para falar. Obrigado, viu? Bom, ele já destacou a presença, né, de várias pessoas, mas gostaria de destacar novamente. Vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Dr. Eduardo Guimarães, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia, vereador Adriano Zago, vice-presidente da Câmara dos Vereadores, futuro presidente. Muito bem. Agradecemos, né, o senhor Marcelo Stravisa aí pela brilhante explanação. Tenho certeza que também está aberto, né, se alguém quiser se comunicar pela internet, ficou alguma dúvida, alguma questão, né, ele vai poder contribuir com a gente, continuar contribuindo. E também agora agradecer mais uma vez as entidades aqui presentes, o senhor Rogério Pérez da Fonseca, presidente da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia, o senhor Calvino Vieira Júnior, membro da Comissão de Cultura da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Uberlândia, José Oscar Bedradoriol, vice-presidente da ACIUB, Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia. O Wilson Júnior, vice-presidente da APCult, Associação dos Produtores Culturais de Uberlândia e Região. E para compor a mesa, que será formada com as autoridades aqui presentes, chamamos o excelentíssimo secretário estadual de Cultura de Minas Gerais, senhor Ângelo Osvaldo. Por favor. Convidamos também o excelentíssimo prefeito de Uberlândia, senhor Gilmar Machado. E para mediar, para compor a mesa e mediar, aqui com os nossos convidados, o jornalista e editor-chefe do jornal Correio de Uberlândia, senhor César Honório. Bem, professor, boa tarde, pessoal, tudo bem? Realmente o Rubem resumiu bem. Pelo menos eu acompanho a cena do meio do jornalismo aqui em Uberlândia e não me lembro de ter um evento relacionado ao setor cultural com uma representatividade tamanha, né? Então, o engraçado é que, começando com a fala do Marcelo, a gente acha que vai ver no evento assim, primeiro vai ficar aquela choradeira, né, das dificuldades que são sabidas. Mas me surpreendeu, viu, prefeito? O secretário chegou depois, o prefeito está aqui, estamos juntos ali desde o princípio. Me surpreendeu, principalmente por meio da fala do Marcelo, que até agora a gente falou de empreendedorismo aqui, né? E aí o secretário já chegou até deferindo uma última resposta ali, né, apresentando uma sugestão que eu acho que resume bem, que eu acho que é o desafio de todos nós, né? Seja o sujeito que milita lá no veículo de comunicação, seja o setor público e principalmente as pessoas que amam fazer cultura e que fazem porque realmente amam, e acho que esse é o desafio, assim, de buscar alternativas porque elas existem. Agora é preciso que a gente acredite mesmo e tenha disponibilidade para escutar essas alternativas. Acho que é isso que a gente está querendo fazer aqui, inclusive nesse momento agora. Então eu vou inicialmente passar a palavra para o secretário estadual, para ele falar um pouco sobre, eu acho que é legal falar um pouco, né, o senhor está começando, né, um trabalho e de um governo novo, né, falar um pouco das perspectivas, das prioridades, e como uma Secretaria de Cultura com orçamento limitado, né, porque tem tantas outras áreas que demandam recursos, vai conseguir, qual que é a estratégia, acho que você talvez começasse até por aí, secretário, qual que é a estratégia para conseguir cobrir ou ajudar ou né, incentivar a cultura num estado tão grande quanto o nosso, né? E aí depois o prefeito também vai falar e aí a gente abre para perguntas. Obrigado, secretário, pela presença. Obrigado a você, César. Quero cumprimentar o nosso prefeito, Gilmar Machado, o secretário Gilberto Neves, o Rubens dos Reis, a pessoa dele, todos os organizadores desse encontro. É uma satisfação muito grande para mim, logo no início dessa nova jornada, da missão que me foi dada pelo governador Fernando Pimentel na pasta da cultura, vir a Uberlândia e encontrar aqui o prefeito Gilmar Machado, porque como deputado federal, ele se tornou uma referência no Congresso como um representante da cultura. Ele teve um papel destacado em muitos momentos, prestigiando, apoiando as reivindicações do campo cultural brasileiro, e eu tenho certeza que toda essa adesão ao Pacto da Cultura que ele fez no plano federal, ele multiplica isso também aqui em Uberlândia como um prefeito dinâmico, competente. É uma hora difícil, eu já fui prefeito de Ouro Preto por 3 mandatos. Ser prefeito é muito difícil porque nós estamos mergulhados na realidade cotidiana, no embate do dia a dia. Nós olhamos no olho do cidadão, e o cidadão está na porta da nossa casa, e o prefeito é aquela autoridade, é o síndico. Em italiano, o prefeito é sindaco, que é o síndico da massa falida, é o síndico que está com a coisa pública mais premente, mais pulsante,
que é o chão municipal. Então eu quero saudar o nosso prefeito e expressar também todo o nosso respeito por ele e nossa solidariedade do governo Fernando Pimentel. Depois eu quero dizer que esse acontecimento é muito grato porque nós temos aqui uma tarde de reflexão, de debate e uma noite maravilhosa que nos espera com os 1000 violeiros lá no Sabiá. É um evento muito bonito, um evento que fala muito do som e do sentimento brasileiro e mineiro, do Triângulo e de Uberlândia, e nós ficamos muito felizes com esse acontecimento, que é um marco referencial, reunir 1000 violeiros. Neste momento em que nós saudamos o Pena Branca, nós o evocamos em Uberlândia, na sua cidade, é um acontecimento que realmente comove e nos anima de modo extraordinário. Além do mais, eu há poucos dias ainda me referi a isso, este é um ano muito especial para a cultura de Minas, a partir de Uberlândia, que é a terra natal de Sebastião Prata. Talvez pouca gente saiba quem é Sebastião Prata, mas é o Grande Otelo, que comemora 100 anos. Eu conheci Grande Otelo, era uma figura extraordinária. Eu me lembro, trabalhei no Ministério da Cultura desde o início. Faz 30 anos que o Ministério foi criado por José Aparecido de Oliveira, que levava o Grande Otelo para baixo para cima. E era aquela figura maravilhosa e é um ícone do teatro, do cinema do Brasil. Nós nunca vamos esquecer o Grande Otelo Macunaíma, no filme de Joaquim Pedro de Andrade. Então é muito bom estar também em Uberlândia, quando nós começamos o ano de 2015, que é o ano do Grande Otelo. É importante que muitas coisas sejam feitas a partir disso, e já trocamos muitas ideias, inclusive com o secretário Gilberto Neves, sobre o que pode ser o ano Grande Otelo, e o governo de Minas Gerais também estará ao lado. Nós estamos aí com o desafio da cultura num momento de vacas magras para o governo federal, o governo estadual, os governos municipais e para a sociedade brasileira, um período de desafios críticos. Nós temos que saber enfrentá-lo com sagacidade, com inteligência e com determinação. Eu fui secretário da Cultura de Minas Gerais de 99 a 2002 no governo Itamar Franco. Era também um período de grave dificuldade e nós ainda enfrentávamos o governo federal. Agora temos o governo federal a favor e esperamos somar, obrigado, com o Ministério, com o ministro Juca, com os municípios, para um trabalho importante. Minas Gerais é do tamanho da França. Nós temos 500 mil quilômetros quadrados e o maior número de municípios entre os 5.600 que compõem a Federação Brasileira. O município é o primeiro ente federativo. Nós temos 853. Isso é uma vantagem. Dividir Minas Gerais seria enfraquecer o nosso Estado. Nós seríamos estados pequenos e impotentes. Somos um Estado grande e é preciso que ele seja poderoso, que ele ocupe efetivamente o seu lugar no contexto da federação e que nós possamos, através da força das nossas regiões, das particularidades e singularidades das nossas regiões, fazer um todo altamente significativo, que é o todo das Minas Gerais. Minas Gerais é um carisma, Minas Gerais é um mito na história do Brasil, uma síntese, uma convergência e uma irradiação. Portanto, é importante que nós saibamos valorizar a riqueza do Estado a partir da sua diversidade regional. Essa tem sido a colocação do governador Fernando Pimentel desde a campanha, quando ele passou a enfatizar a questão das regiões, do olhar atento às regiões, da presença do governo nas regiões, na descentralização. O governo de Minas sempre foi muito criticado por estar, muitas vezes, adstrito aos interesses de Belo Horizonte ou ali prisioneiro da região metropolitana. Na área da cultura, então, essas críticas sempre foram pertinentes, porque os
programas acabavam absorvidos pela polaridade da capital do estado e da sua região metropolitana. Mas nós vamos ver que isso se confinou na Avenida do Contorno, que é um anel estrangulador do centro de Belo Horizonte, e acabou na Praça da Liberdade. Os programas da Praça da Liberdade, nos últimos 12 anos, consumiram os recursos do Estado na área da cultura. E como se isso não bastasse, resolveram construir também um espaço para a Orquestra Filarmônica, que levou o resto, já gastou cerca de 500 milhões de reais. Recurso que a área da cultura nunca tinha visto. Então, é muito importante que haja imediatamente essa descentralização. Só havendo a descentralização da consciência, do entendimento de que esse Estado é plural, é grande, e por isso mesmo ele demanda uma ação descentralizada, ele demanda essa parceria com as regiões e um diálogo municipalista permanente, uma vez que nós somos 853 municípios. Só assim se pode falar em política pública exitosa no estado de Minas Gerais. E é o que nós queremos fazer na Secretaria da Cultura, em consonância com as diretrizes do governo do Estado, do governo Fernando Pimentel, que já escolheu até como seu slogan, governo de todos. Antes se dizia o governo de Minas, ele pôs governo de Minas Gerais, governo de todos. Porque nós somos Minas Gerais e nós somos o governo de todos. Para isso, nós temos que pensar na descentralização, o governo vai promover fóruns regionais, reconheceu 17 regiões no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui na região Triângulo Norte, que é polarizada por Uberlândia, e nós vamos fazer fóruns regionais, nós vamos trabalhar em sintonia com as regiões, vamos inovar nesse campo, descentralizar para valorizar cada região de Minas Gerais e, com isso, somar, fazer um somatório que dê a força do Estado de Minas Gerais. Na área da cultura não pode ser diferente. Nós admiramos a cultura do Vale do Jequitinhonha, ela tem as suas características que chamam a atenção do Brasil inteiro, mas o Vale do Mucuri, o Vale do Rio Doce, a Zona da Mata, o sul de Minas é uma grande região que nós podemos definir até 3 regiões dentro do sul de Minas, como vemos no Triângulo também, uma diversidade dentro da própria região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, até o Pontal do Triângulo. Nós vamos ver a região noroeste de Minas Gerais também, com suas características, e a zona central do estado, no oeste ou no leste, ela também tem peculiaridades. Se nós soubermos ouvir, e essa é uma atitude que o governador colocou, sempre a escuta, ouvir para dialogar, ouvir para trocar ideias, para somar. Se nós soubermos ouvir, nós vamos construir uma nova política de cultura, e todos saberão identificar as dificuldades e encontrar as soluções. Nós sabemos que, tradicionalmente, você até colocou isso, quem falou que a cultura, às vezes, está com o pires na mão, nós sabemos que sempre estamos pedindo alguma coisa, mas nós estamos aprendendo a compreender a questão cultural de uma outra maneira. Hoje se fala muito em economia criativa, economia da cultura. E o produtor cultural passou a se ver também como um empreendedor. A cultura gera empregos, a cultura promove a renda, ela amplia a renda e ela multiplica o número de empregos. Nas modernas tecnologias, nós vemos cada vez mais dispensada a mão de obra. E o campo econômico da cultura, ele precisa da mão de obra. Porque o agente criador, o produtor cultural, ele está lidando, ele mesmo está criando, ou ele está agenciando e viabilizando o papel criativo de muitas pessoas. Uma companhia de dança, um grupo de teatro, uma equipe de filmagem, os artistas plásticos. Nós vamos ver por toda parte um número muito grande de pessoas atuando nessa economia criativa. O artesanato, a venda do artesanato, a comercialização do artesanato, se
formos verificar, há um número imenso de pessoas atuando nesse setor, gerando recursos financeiros, movendo a máquina econômica do Estado e do país, começando pelo município. Então, é muito importante que nós tenhamos essa atitude hoje também proativa, de sabermos organizar institucionalmente, aquela história do artista lírico também, eu não entendo nada disso, tenho horror de mexer com papel, de documento, não entendo nada de contabilidade, então procure um produtor cultural, se associe a ele, viabilize alguma coisa, mas você não pode ficar simplesmente queixoso porque não gosta de fazer isso, porque você é um artista, fica naquela atitude do pintor francês do século XIX que vai morrer de tuberculose porque não queria ir ao médico. Porque um artista não ia ser salvo pelo Olimpo, não precisava dele ir ao médico, ele morria tuberculoso. Nós não podemos hoje dizer que então não aceitamos, não queremos, o Estado tem uma obrigação, o Estado tem um dever, mas nós também temos os nossos deveres. Então, se soubermos somar isso, se nós soubermos, cada um, o Estado tendo uma atitude transparente, coerente e proativa, e cada produtor cultural também, e nós somarmos as cadeias, a política municipal de cultura, que tem que ser uma política pública também, envolvendo a sociedade, o cidadão, o governo federal, com a abertura, o entendimento da transversalidade, nós não podemos confinar a questão cultural nos escaninhos burocráticos de secretarias ou departamentos. A cultura alcança tudo. Eu já estou lá com uma série de questões envolvendo não só a Secretaria da Educação, como a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, porque se nós não corrermos atrás, nós vamos ficar limitados, reduzidos, e nós temos que ampliar cada vez mais, temos que levar a cultura para a educação, discutir outra vez a relação educação e cultura, porque cultura é fundamental em todos os campos. A educação sem cultura é instrução, não é educação. A educação ela tem que ter um viés cultural, um compromisso com a cultura. E é através da educação que nós podemos atingir vários temas que são prioritários para nós. Eu terminaria dizendo que vejo uma lacuna nas políticas de cultura de Minas Gerais, que é a questão afro-brasileira. Nós temos destacado isso. Eu venho de 2 anos na presidência do IBRAM, no Instituto Brasileiro de Museus, vinculado ao Ministério da Cultura. Nós nos empenhamos na criação do Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira em Brasília, na conclusão do Museu Afro-Brasileiro de Salvador, lançado pelo poeta Capinã, na transformação do Museu da Abolição de Recife no Museu de Cultura Afro-Brasileira, no apoio ao Museu Afro-Brasil, que Emanuel Araújo criou no Ibirapuera, em São Paulo, e notei, até naquela pequena Versalhes da Praça da Liberdade, que ali não tinha nada ligado à cultura afro-brasileira. E nós estamos pensando também em enfatizar essa dimensão que tem que estar absolutamente presente em todos os debates e em todas as construções de políticas culturais em Minas Gerais. Quero destacar também aqui a presença do Israel do Vale, que é o novo presidente da Rede Minas de televisão. A Rede Minas vai ter um papel muito importante também na comunicação, especialmente da cultura, na ativação desse novo momento, desse novo movimento da cultura de Minas Gerais.